Fala pessoal, no dia 29 de novembro faz um ano que José Sarto foi eleito prefeito de Fortaleza, derrotando no segundo turno o deputado federal Capitão Wagner. Hoje eu vou falar de como foi aquela disputa que foi o segundo turno mais acirrado da história política de Fortaleza e vou comentar também um pouco da trajetória de personagens que foram importantes naquela eleição. A eleição do ano passado foi adiada, ela ocorreria o primeiro turno no começo de outubro, o eventual segundo turno no fim de outubro, mas por causa da pandemia as datas foram adiadas para novembro. Primeiro turno em 15 de novembro, o segundo turno foi no dia 29. Foi uma eleição muito afetada pela pandemia, muitas restrições a atividades de rua, corpo a corpo, principalmente na fase final da campanha. Restrições essas que não impediram muitas aglomerações e a gente sabe, depois da eleição, a eleição terminou ali no fim de novembro, em dezembro teve um crescimento de número de casos e em janeiro de 2021 a gente viu um estouro da segunda onda da pandemia, que teve sim, não foi só isso, mas teve também um impulso da campanha eleitoral. Foi uma eleição muito agressiva, teve um motim da Polícia Militar como um dos temas centrais e foi caracterizada pelo crescimento gradual do Sarto ao longo da campanha. Ele era pouco conhecido, apesar de ser presidente da Assembleia Legislativa na época. Começou lá atrás, na frente estavam o Capitão Wagner e a Luiziane Lins, e o Sarto foi subindo, tirando votos da Luiziane, o que gerou um conflito aberto entre as duas candidaturas, que tinham meio que um pacto de não agressão que foi esquecido em determinado momento. E o Sarto tentou também usar muito a imagem do governador Camilo Santana, que o apoiava informalmente, mas a candidata do partido dele era a Luiziane Lins, que explorou a imagem do Camilo. Então foi outra das questões fundamentais na campanha do ano passado. O resultado do segundo turno acabou sendo extremamente apertado, muito mais do que indicavam as pesquisas. A pesquisa Datafolha, por exemplo, dava 14 pontos de vantagem para o Sarto. O Ibope apontava 22 pontos. E quando foram contabilizados os votos, o Sarto venceu por pouco mais de 3 pontos percentuais de diferença, uma vantagem de 43 mil votos. Como eu falei, foi o segundo turno mais apertado da história de Fortaleza. E a eleição mais apertada depois de 1988. Naquela época, como era antes da Constituição, não tinha ainda segundo turno, foi uma eleição muito apertada do Ciro Gomes contra o Edson Silva. Depois, 92, 96 não teve segundo turno, prefeitos eleitos em primeiro turno. 2002, 2004, 2012, 2016 tiveram segundo turno, mas nenhum tão apertado quanto esse em que o Sarto foi eleito prefeito. Bom, hoje o Sarto está completando aí 11 meses de mandato, um começo de gestão mais atribulado do que ele poderia projetar. O Sarto imaginava começar a administração ali trabalhando a retomada da economia, da circulação, das atividades no pós-pandemia, e o que ele viu foi uma terrível segunda onda, com um número de casos muito grande, com mais mortes ainda. E aí também o início da vacinação, que teve o alento para o que a gente está tendo agora, uma retomada que a gente espera que seja permanente. Capitão Wagner, por sua vez, saiu vitorioso na derrota, a gente pode dizer assim, e se prepara para ser candidato a governador do Ceará nas eleições de 2022 pela oposição. Outro nome importante da eleição do ano passado foi o então prefeito Roberto Cláudio. Ele deixou a prefeitura, passou um tempo em São Paulo, afastado da vida política do Ceará, mas fazendo muita política, muitas articulações, e também pretende, se o PDT der condições para isso, se ele for escolhido um nome pelo partido, há outros nomes, mas ele pretende ser candidato a governador no ano que vem. Seria uma disputa contra o Capitão Wagner, reeditando
o que foi a eleição de 2016 em Fortaleza, quando Roberto Cláudio foi reeleito. Outro nome importante daquela campanha de 2020, eu já citei aqui o governador Camilo Santana, que se prepara para deixar o cargo e pode renunciar antes, em abril de 2022, para concorrer a senador. É isso, pessoal. Esse foi mais um Histórias do Poder, falando da história recente, né? História de 2020 e que começa a projetar um futuro. A eleição do ano passado determina muito do que poderá ser a eleição do ano que vem. Muitas personagens que estavam em 2020 se preparam para 2022. Vamos ver como será. Vamos acompanhar de olho no que foi a história e no que será o futuro. Um abraço e até a próxima.